poupança, o mesmo que economia, parcimônia. Experimente fazer uma pesquisa você mesmo. Pergunte aos seus clientes, conhecidos ou parentes o que é poupança. Certamente você vai ver que muitas respostas vão estar relacionadas com a caderneta de poupança. Mas isso não acontece por acaso. Ao contrário, é consequência de todo um trabalho de marketing e de comunicação que nos últimos 22 anos projetou a caderneta de poupança como o mais conhecido ativo financeiro do país. Lançada em 1968, na esteira do mecanismo de correção, um dos pilares da reforma econômica do governo Castelo Branco, a caderneta de poupança foi concebida a partir de uma ideia simples: captar as poupanças populares para o financiamento dos investimentos habitacionais. O lançamento da caderneta de poupança foi feito através de um comercial de 30 segundos, estrelado pelo velho guerreiro Chacrinha. Alô, seu Arnaldo, como vai o seu saldo? Aquela caderneta de poupança, aquele saldo, aquele desconto. Você desconta da renda bruta do seu imposto de renda 15% do saldo médio dos seus depósitos em caderneta de poupança. Aquela caderneta de poupança, aquela correção monetária a seu favor, aqueles juros ou dividendos, aquele lucro certo. Mais renda com menos imposto de renda. Caderneta de poupança, onde seu dinheiro cresce e aparece. Como vimos, além de vender a correção monetária, juros ou dividendos, esse primeiro comercial valorizou principalmente o incentivo fiscal no imposto de renda, que permitia deduzir da renda bruta 15% do saldo dos depósitos. Como dizia o Chacrinha, mais renda com menos imposto de renda. Daí em diante, a comunicação da caderneta de poupança se preocupou em valorizar a grande identidade do produto, a realização de um objetivo. Escute uma coisa, você não é o Zé lá de Miracema? Você não tinha um caminhão velho que vivia largando fumaça? Troquei, seu guarda, abri uma caderneta de poupança, juntei dinheiro, ganhei lucros e com essa tal de correção monetária, meu pavor, dei entrada nesse bicho aqui. Seu guarda, tô na infração? Não, Zé, você tá certo. É, poupança dá futuro. Caderneta de poupança, onde seu dinheiro cresce e aparece, garantida pelo governo. Através dessa estratégia bastante simples, mostramos que por trás da caderneta sempre existe o desejo de se realizar um sonho ou uma garantia de segurança no futuro. E é verdade, só o avarento poupa por poupar. Graças às qualidades básicas do produto, sem as complicações dos outros instrumentos financeiros e com a certeza de uma remuneração acima da inflação, em 1970 começava a escalada das cadernetas. Hoje, pouco mais de 20 anos depois, ela já atinge 55 milhões de cadernetas, com um saldo que é quase 5 vezes o total dos depósitos à vista nos bancos comerciais. E mais, pode-se dizer que cada família brasileira tem mais de uma caderneta. Quem não se lembra da figura do cofrinho, logo adotada por todas as instituições de crédito imobiliário? Se você pensar bem, sempre sobra uma parte do que você ganha para ser utilizado em seu próprio benefício. Deposite mais em caderneta de poupança. De moeda em moeda, você pode tornar o hábito de poupar um hábito tão gostoso como o de comprar. A caderneta rende juros ou dividendos, correção monetária, benefícios fiscais e tem liquidez imediata garantida pelo governo. Comece a fazer poupança enquanto você pode. É a melhor maneira de você garantir a compra de todas as coisas que você deseja. É mesmo uma pena que o tempo e a inflação tenham invalidado o histórico cofrinho. É que o dinheiro nele depositado, depois de determinado momento, sequer pagava o custo de sua produção. Mas foi em 1979 que aconteceu a grande virada na caderneta de poupança. Com a crescente participação dos conglomerados financeiros, começava a mudar o perfil das instituições que operavam com crédito imobiliário. E mudava também o perfil do poupador. Você passa anos lutando e enquanto luta, vai poupando. Todos os meses aplica dinheiro na poupança e deixa ficar. Seu dinheiro é sempre atualizado pela correção monetária, rende juros ou dividendos e cresce. Cresce, mas você continua deixando ficar. Até que um dia, você conquista o que a vida tem de melhor. Caderneta de poupança.
Como você acabou de ver, os modelos que atuam nos comerciais começam a se tornar mais sofisticados. Isso porque cresce a presença de poupadores de classes socioeconômicas mais altas. E com isso, começa também a preocupação com a liquidez dos depósitos captados nas cadernetas, em consequência de sua aplicação sempre em prazos longos. Esta é a razão do apelo à regularidade dos depósitos. Você poupa todo mês e deixa ficar, como diz o ator. A permanente identidade de comunicação com os problemas estruturais e conjunturais do país sempre foi uma das características da propaganda. Em 1984 e 85, por exemplo, quando o país viveu um período de intranquilidade econômica e política, a campanha da caderneta buscava dar tranquilidade aos poupadores. Quem rega a caderneta de poupança e deixa o dinheiro crescendo, sabe que vai ter um futuro tranquilo. E quem tem futuro tranquilo, dorme tranquilo desde agora. Caderneta de poupança, vai tranquilo. Outra característica da propaganda das cadernetas é identificar as oportunidades de captação, como na devolução do imposto de renda, que ocorria sempre na metade do ano. Doutor, aqui está a notificação do seu imposto de renda. O senhor vai ter devolução mesmo. Devolução? Devolução. Aumente a sua alegria. Aplique a sua devolução do imposto de renda na caderneta de poupança. Quem poupa, conquista o que a vida tem de melhor. Ou, mais recentemente, a utilização da linguagem da emoção para atingir o público-alvo. Primeiro olhar, primeiro amor, primeira vez. Quem sabe o céu do amanhã, quem saberá? Mais uma flor, mais um jardim, mais um prazer. É só plantar que o tempo faz acontecer. Acreditar e ser feliz, sentir no fundo a emoção e conhecer por dentro o coração e simplesmente conquistar pra sempre o que se quis e nunca mais deixar de ser feliz. Caderneta de poupança. Essa é a primeira conquista da nossa vida. Em março de 1990, as conquistas alcançadas pela caderneta foram abaladas pelo plano econômico do governo. O bloqueio das contas de poupança, mais do que qualquer outra medida do pacote, atingiu em cheio a opinião pública, em consequência do respaldo que a população sempre emprestou à caderneta. Apesar do impacto do plano sobre a caderneta de poupança, ela se recuperou, por suas características de facilidade de movimentação e de compreensão. Com a adoção do IRVF, com metodologia determinada, manteve-se a garantia para o poupador de que seu dinheiro não perderá o valor ao longo do tempo. Portanto, o grande argumento de venda da caderneta de poupança é o benefício, o que se pode conseguir deixando de consumir. É o sonho a realizar, a esperança da conquista. Primeiro olhar, primeiro amor, primeira vez. Quem sabe o céu do amanhã, quem saberá? Mais uma flor, mais um jardim, mais um prazer. É só plantar que o tempo faz acontecer. Acreditar e ser feliz, sentir no fundo a emoção e conhecer por dentro o coração e simplesmente conquistar pra sempre o que se quis e nunca mais deixar de ser feliz. Caderneta de poupança. Essa é a primeira conquista da nossa vida. Agora vamos falar um pouco sobre a caderneta de poupança comparada com os outros papéis. As aplicações podem ser de renda fixa ou renda variável. As aplicações de renda fixa são as que contêm um componente de remuneração periódica, embora a remuneração total dependa das condições do mercado no momento do resgate. São elas CDB, RDB,
letra de câmbio, overnight, debêntures e caderneta de poupança. As aplicações de renda variável são aquelas que não contêm componente de remuneração periódica, flutuando de acordo com seus mercados: ouro, ações e fundo. As aplicações também podem ser pré ou pós-fixadas. Dentre as pré-fixadas estão CDB, RDB, letras de câmbio e overnight. E dentre as pós-fixadas estão também CDB, RDB, letras de câmbio e ainda debêntures e caderneta de poupança. O ciclo da economia e da política econômica faz com que as condições do mercado variem ao longo do tempo. A instituição da correção monetária nasceu para os títulos do governo e estendeu-se ao sistema financeiro da habitação. A caderneta de poupança já nasceu com a correção monetária e a preservou ao longo desses 22 anos. A extensão da correção monetária sobre os demais ativos financeiros confundiu as noções básicas de risco e rentabilidade. Na boa teoria econômica, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. E vice-versa. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. A necessidade do governo de girar a dívida pública fez com que se estabelecessem patamares de taxa, disseminando a correção e eliminando o risco. A nova política restabelece a boa economia. Ao entrar fazendo leilões de LTN, o governo deixa que o mercado estabeleça o preço do dinheiro, em função da oferta e da demanda naquele momento. O risco retorna e a sobrecarga de OF para o curto prazo desestimula a especulação financeira provocadora de inflação. Outra decorrência do plano é o fim dos papéis ao portador. Todas as aplicações agora são nominativas. Vamos ver as principais características dos investimentos oferecidos no mercado. O prazo das aplicações em caderneta de poupança é indeterminado e a liquidez é imediata. Mas, evidentemente, a remuneração só é acreditada no final de 30 dias. A grande vantagem do novo indexador, o IRVF, é que ele tem uma garantia extra para o aplicador. Quando o índice não puder ser calculado pelo IBGE e for usado da FIP, no mês seguinte pode haver uma compensação. Isso se ficar comprovado que a taxa encontrada pelo IBGE é maior do que a da FIP que remunerou os depósitos. Mas a maior de todas as vantagens é a isenção total de IOF, imposto de renda, para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos. Só pagam o imposto as empresas que forem tributadas com base no lucro real no ato da declaração. Como vocês vão ver, não é assim nos outros ativos. Os CDBs são aplicações com um mínimo de 30 e 60 dias, com uma diferença. Os de 30 dias são pré-fixados, ou seja, o rendimento é combinado entre o aplicador e a instituição na hora do depósito. Com as expectativas de inflação muito diferenciadas, como agora, há um grande risco. Para garantir uma boa taxa, o investidor terá que ter volumes maiores de dinheiro e fazer uma pesquisa entre diversas instituições. As taxas variam. As aplicações de 60 dias são aparentemente mais seguras, já que a remuneração é pós-fixada. Não se perde da inflação, portanto. A questão é que sempre que a inflação sobe, a parcela de juro real acaba diminuindo. O imposto de renda é salgado e incide sobre o rendimento real. O RDB tem as mesmas características do CDB, tanto em prazo quanto liquidez, rendimento e tributação. Para o investidor não faz muita diferença. Para a instituição, o que altera é apenas o destino do dinheiro captado. As letras de câmbio são um instrumento de captação das financeiras. O prazo é 30 dias e o rendimento pode ser pré ou pós-fixado. Nesse ativo, as diferenças de taxas entre as diversas instituições são ainda maiores. O investidor terá que fazer uma detalhada pesquisa. O imposto de renda que se paga no ato do resgate tem a mesma pesada alíquota de um CDB pré e é sobre o ganho real. O overnight, como se sabe, é uma aplicação por dia com liquidez diária. As taxas de remuneração frequentemente iludem um aplicador menor. A taxa integral só é paga para grandes volumes de depósito. O novo IOF tem alíquotas proibitivas e incidem sobre o rendimento nominal, ou seja, sobre toda a valorização do dinheiro e não apenas o ganho real. E são ainda mais pesadas quando o ouro estiver lastreado em papel privado. Esta taxa vai declinando conforme o prazo e no 18º dia útil é reduzida. O problema é que o aplicador só foge deste imposto se for ao banco e estabelecer o prazo do investimento. E aí vira uma aplicação de Open, que tem outras regras e o rendimento é pré-fixado. Se o investidor deixar o dinheiro no over, ele é resgatado e reaplicado diariamente, com o pagamento também diário do imposto. Mas o problema não acaba aí. Se sobrar algum rendimento real, o aplicador terá que pagar o imposto de renda no ato do resgate final. Os fundos de investimento podem ser fundos de curto prazo, fundos de renda fixa ou fundos de ações.
Eles têm características diferentes. Os fundos de curto prazo, além do IR sobre valorização diária da carteira, pagam o IOF. Se a alíquota incidir sobre o valor da carteira, será pesado demais para as instituições. Se for por ocasião do resgate das cotas, será complicado operacionalmente. Os fundos de renda fixa pagam apenas o imposto de renda, que varia de acordo com o prazo. Essas alíquotas incidem sobre o ganho real. Os fundos de ações são aparentemente o melhor negócio, já que a liquidez é de 3 dias e não há imposto. A questão é que o rendimento vai ser determinado pela composição da carteira, o que merecerá todo o cuidado do investidor na escolha do administrador. Há um problema extra. Por melhor que seja uma carteira, às vezes o rendimento é afetado por fatores que nada têm a ver com a solidez das empresas cotadas. Recapitulando, a caderneta tem prazo indeterminado, liquidez imediata e o rendimento pela variação do IRVF mais 0,5% ao mês. Não paga imposto de renda e não é taxada pelo IOF. O CDB pré-fixado tem prazo de 30 dias, liquidez só no resgate e o rendimento fixo estabelecido no ato da aplicação. Paga imposto de renda. O CDB pós-fixado tem prazo de 60 dias, liquidez no resgate e rendimento que tanto pode ser estabelecido no contrato como BTNF ou IGPM, com uma taxa de lucro real variável. Também recolhe IR. O RDB tem a mesma característica de um CDB. As letras de câmbio têm prazo de 30 dias e podem ser tanto pré ou pós-fixadas. No primeiro caso, a taxa é discutida no ato da aplicação. No segundo, o dinheiro é corrigido pelo BTNF. O overnight tem prazo de 1 dia, liquidez imediata com rendimento fixado pelas variações da taxa no mercado. E é a aplicação mais taxada, tanto pelo IR quanto pelo IOF. O fundo de curto prazo tem prazo indeterminado e liquidez imediata. O rendimento é variável de acordo com a composição da carteira, mas paga tanto IR quanto IOF. O fundo de renda fixa tem prazo de 21 dias e só não paga IOF se for respeitado este prazo para o resgate. Os fundos de ações têm liquidez em 3 dias e uma taxa alta de risco, que talvez anule a vantagem de não recolher imposto. Na comparação entre os papéis, a caderneta é mais adequada que CDB, RDB e letra de câmbio em vários casos. A caderneta aceita pequenos depósitos e nesses outros ativos são exigidos valores maiores para aplicação. A rentabilidade da caderneta é sempre igual, independe do valor aplicado, prazo ou instituição, ao contrário dos outros ativos. A caderneta não tem qualquer imposto e os CDBs, RDBs e letras de câmbio pagam imposto sobre rendimento real no ato do resgate. Além disso, as instituições podem, a seu critério, dar um seguro de danos pessoais. Ao contrário do overnight, a caderneta aceita depósitos menores. A rentabilidade da caderneta não depende do volume do dinheiro depositado. No over, a taxa de 100% só é concedida para grandes clientes. A caderneta é isenta de qualquer imposto. O over paga IR e uma taxa altíssima de IOF. Na comparação com os fundos, a caderneta se destaca, tanto pelo fato de aceitar valores menores de depósitos, quanto pela ausência de risco e tributação. Os fundos têm um custo extra para o aplicador e muitas vezes ele não se dá conta. A taxa de administração. Ela pode ser de 2% até 8%, dependendo da instituição. Os mercados de ouro, ações e dólar são tipicamente de risco e exigem conhecimento e acompanhamento dos vários fatores que podem influenciar nas cotações. Resumo final. A velha caderneta tem lá suas vantagens. Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu gostaria de fazer uma aplicação. Não, pois não. Nós temos aqui uma série de investimentos. Então, qual é a sua opção? Não, o senhor não está entendendo, eu também não estou entendendo o que o senhor falou. É que eu só tenho 20 mil para aplicar. Não? A cena que você acabou de ver mostra como não se deve atender um cliente de poupança. Cada poupador é um indivíduo,
com necessidades próprias e não pode receber o mesmo tratamento dos demais clientes das instituições financeiras. Quando ele faz um depósito na caderneta, na verdade, ele está depositando seus sonhos, suas ambições, suas esperanças. E mesmo que o objetivo seja difícil de atingir, ele fica feliz ao fazer o depósito. Se sente mais próximo do sonho. O depositante de poupança, por exemplo, não gosta que o saldo de sua conta seja exposto no balcão aos demais clientes que estejam por perto. Ao contrário de muitos correntistas que querem expor seus saldos por uma questão de status. Ele prefere a discrição e um atendimento personalizado. Portanto, lidar com o cliente de poupança requer, antes de tudo, sensibilidade. Pois o que ele vai depositar é principalmente a emoção de conquistar um objetivo. Primeiro olhar, primeiro amor, primeira vez. Quem sabe o céu do amanhã, quem saberá? Mais uma flor, mais um jardim, mais um prazer. É só plantar que o tempo faz acontecer. Acreditar e ser feliz, sentir no fundo a emoção e conhecer por dentro o coração e simplesmente conquistar pra sempre o que se quis e nunca mais deixar de ser feliz. Caderneta de poupança. Essa é a primeira conquista da nossa vida.